Boa noite. Faltam 9 dias para as eleições e no compromisso com a sociedade amazonense e com a democracia, a TV A Crítica realiza hoje o debate com os candidatos ao governo do estado. Estão presentes nos nossos estúdios todos os 7 candidatos que estão na disputa. Em nome da Rede Calderário, desejo a todos vocês uma boa noite, obrigado pela presença e uma boa sorte. Este debate terá 4 blocos e toda a dinâmica do programa foi baseada no sorteio feito agora há pouco, uma hora atrás, com a presença dos candidatos. Este sorteio definiu a posição de cada um deles aqui no cenário e também a ordem de quem pergunta para quem. Vamos às regras deste primeiro bloco. Os candidatos vão fazer perguntas entre si. No fim do bloco, todos terão perguntado e respondido uma vez. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Nós lembramos que nós estamos ao vivo também na Rádio A Crítica 93,1 e pela internet no portal acritica.com. Aproveito também para lembrar aos candidatos que não serão permitidas ofensas ou ataques pessoais. Caso algum candidato se sentir alvo de calúnia, injúria ou difamação, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido deve ser feito no intervalo de cada bloco e vai ser analisado pela direção do programa. Bom, pelo cruzamento dos nomes do sorteio, a primeira pergunta da noite será feita pelo candidato Herbert Amazonas para o candidato Marcelo Ramos. Candidato Herbert, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Bem, boa noite a todos, aos candidatos, ao telespectador. A TV A Crítica de parabéns por esse debate, a participação de todos os candidatos. É simples a minha pergunta, companheiro Marcelo. Movimento estudantil, passe livre para os estudantes, você participou do governo, foi secretário e não concedeu o passe. Você, governador, vai conseguir dar o passe livre para os estudantes? Candidato Marcelo Ramos, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Caro candidato Herbert, eu fui presidente do SMTU por 9 meses. Nesses 9 meses fiz coisas que muita gente não teve coragem de fazer. Licitação de táxi, licitação de transporte urbano, integração temporal, domingueira, pagamento do estudante na catraca, mas infelizmente a concessão do passe livre depende de intervenção e de participação do governo federal. Não pode um governador se comprometer com o passe livre, isso é responsabilidade do município, do prefeito. Mas a minha candidata a presidente, a Marina, tem no seu programa de governo, escrito, assinado, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que em ela sendo presidente, será garantido uma linha de financiamento de crédito para conceder o passe livre para todos os estudantes da rede pública. Portanto, você, meu amigo, estudante da rede pública, que tem muita dificuldade para pagar o ônibus, para conseguir chegar na escola, você tem uma chance, a chance de mudar o país, de mudar o Amazonas, de eleger a Marina, de eleger o Marcelo Ramos, para que nós juntos, governo federal, governo estadual e o prefeito de Manaus, possamos criar as condições financeiras para a garantia do passe livre. No nosso governo, com a Marina presidente, os recursos serão garantidos e o estudante terá direito, você terá direito a andar de ônibus para ir para a escola de graça, você que é estudante da rede pública de ensino, porque isso é fundamental para combater a evasão escolar, para melhorar a qualidade do ensino no nosso estado. Nós temos compromisso com isso, mas temos compromisso com mais. O nosso governo, o governo do povo do Amazonas, vai executar os recursos na ordem de 1 bilhão e 800 milhões, que os 2 governos passados tiveram à sua disposição e por ineficiência e incompetência não executaram para melhorar a sua vida. E executando esses recursos, nós teremos infraestrutura para aumentar a velocidade média do transporte coletivo e para garantir mais dignidade no seu ir e vir para a escola e para o trabalho. Muito obrigado, candidato. O candidato Herbert tem 1 minuto para a sua réplica. As mobilizações que ocorreram ano passado, elas levaram as prefeituras, os governos, fazerem uma força-tarefa e conceder-se a redução da passagem, e aonde tanto a prefeitura como o governo do estado, eles financiaram aí a redução da tarifa de ônibus. Então ela não é só uma questão, Marcelo, da gente transferir ou só para o prefeito ou só para o governo federal. O governo do estado, hoje ele dá a sua contribuição para que
o sistema de transporte coletivo tenha a sua parte aí da sua cota. Então, por um governo dirigido por nós, pelos trabalhadores, nós vamos sim conceder de imediato, chamar os empresários e colocar a tarifa dos estudantes, o passe livre, porque essa é uma conquista, é uma reivindicação antiga dos estudantes e há condições sim de se conceder. Muito obrigado, candidato. Seu tempo terminou. Candidato Marcelo, 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero falar mais uma vez com você, jovem, com você, pai e mãe, que precisa sacrificar um pouco da sua renda mensal para pagar o transporte coletivo do seu filho e da sua filha. Com a Marina presidente, com o Marcelo governador, em diálogo com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, nós garantiremos o passe livre para todos os estudantes da rede pública. Isso vai diminuir o seu gasto com a escola do seu filho. Isso vai diminuir a evasão escolar. Isso vai dar mais dignidade para o trabalhador e principalmente para o jovem. Nós acreditamos muito nisso, até porque a nossa escola vai ser a escola para a vida. Vai ser uma escola que no contraturno dá curso profissionalizante para preparar a mão de obra para o mercado na capital e no interior. No interior, o filho do piscicultor vai ser formado técnico em piscicultura. O filho do agricultor vai ser formado técnico em agricultura. Isso vai dar dignidade para essas famílias e melhorar a nossa produtividade. Acredite nisso, vote 40, Marcelo governador. Muito obrigado aos candidatos Marcelo, candidato Herbert. Dando sequência aqui à nossa rodada de perguntas e respostas, de acordo com o sorteio efetuado 1 hora antes do programa, quem efetua a pergunta agora é o candidato Chico Preto e quem responde é o candidato José Melo. Candidato Chico Preto, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Eu quero perguntar ao governador, que também é candidato à reeleição, o seguinte: eu estou sendo surpreendido a cada dia que passa. Primeiro, por uma tentativa de um pagamento que tinha 200 milhões de reais a mais para a empresa Andrade Gutierrez. Segundo, pelo sumiço das viaturas do Honda no bairro, das motocicletas, e agora pelo uso do jato do governo do estado para viajar para cassino no Caribe. O que o senhor acha disso, governador? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, por favor. Em primeiro lugar, eu quero informar aí ao candidato e à sociedade que durante toda a minha vida pública eu nunca utilizei jato do Estado a não ser para o cumprimento do meu dever. Todos sabem disso. Em segundo lugar, eu quero dizer que as viaturas do Ronda no Bairro, elas estão sim presentes aí na cidade. Não só aqui, mas também no interior do estado. No último debate, você pela segunda vez, você nos trouxe um desafio de reunir as viaturas e as motocicletas apenas numa noite aqui na cidade de Manaus. Lamentavelmente, teríamos que trazer essas viaturas e essas motocicletas dos 9 municípios onde já implantamos o Ronda no Bairro. Ronda no Bairro é um programa importante, um programa que vem reduzindo, sim, a criminalidade da cidade de Manaus. Mas ele, sozinho, não resolve a questão da segurança pública. A questão da segurança pública resolve com todo o sistema que foi implantado aqui no Amazonas, que vai desde a reunião da união das duas políticas, numa ação conjunta, compartilhada, harmônica, até o aumento dos efetivos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E mais ainda, nós aumentamos de 17 para 30 o número de distrito integrado de polícia. Colocamos uma tecnologia diferenciada, aumentamos o número de câmeras de monitoramento. Com isso, e mais o Ronda, o estado do Amazonas conseguiu reduzir os índices de criminalidade muito. Segurança pública é um problema muito sério, e por isso nós tratamos esse problema com toda a seriedade que requer. Mas, no meu governo, além de tudo isso que já foi dito, eu proponho um pacto pela vida, todos pela vida. A reunião da sociedade como um todo, juntamente conosco da segurança pública, para que a gente possa garantir no futuro uma vida melhor, mais saudável, com mais segurança para o nosso povo. Muito obrigado, candidato José Melo. Candidato Chico Preto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Amigo cidadão eleitor, a questão é simples. O Amazonas precisa de um governante firme no combate à corrupção. O governo do Amazonas, neste ano, tentou pagar uma conta à empresa Andrade Gutierrez com 200 milhões de reais a mais. E o candidato, que é governador e candidato à reeleição, poderia ter respondido sobre isso no seu programa de televisão há muito tempo. O mesmo candidato ainda não fez a prova de que o contrato do Ronda no Bairro, das 600 motos e das 339 viaturas,
estão sendo cumpridos. E também não respondeu sobre agora, a mais recente denúncia, de que o jato do governo do estado é utilizado para ir a viagens no Caribe com o seu dinheiro, com o dinheiro do povo do Amazonas, para jogatina em cassinos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter a coragem de mudar e renovar esse governo, que tira o dinheiro do povo do Amazonas de forma descarada para desperdício de dinheiro do povo do nosso estado. Muito obrigado, candidato. Candidato José Melo tem 1 minuto para a sua tréplica. Essa acusação sobre jato foi feita de forma leviana hoje e o candidato ao Senado, Omar Aziz, já vai responder a esse tipo de acusação leviana no campo certo. Portanto, o Omar já vai responder. Quanto à questão da Andrade Gutierrez, o Estado nada mais fez do que cumprir uma decisão judicial. E quando eu assumi o governo, a primeira coisa que fiz foi me dirigir ao presidente do Tribunal de Justiça e pedir para que a Justiça do Amazonas reconsiderasse aquilo que havia decidido. E ele assim o fez e hoje os recursos que estavam depositados lá numa conta da Justiça, hoje retornaram aos cofres do Estado do Amazonas por uma decisão pessoal minha. A primeira visita que fiz foi ao presidente do tribunal pedindo para que ele reconsiderasse e ele o fez e os recursos hoje estão nos cofres do Estado. Muito obrigado ao candidato José Melo. Nós passamos agora a dar sequência ao sorteio que foi feito 1 hora antes do programa, que definiu aqui quem pergunta para quem e a ordem dos candidatos no cenário. Quem pergunta agora, candidato Eduardo Braga. Quem responde, o candidato Abel Alves. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a você, Og Ibrahim. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite aos candidatos. Candidato Abel, você conhece o projeto Prosamin, o programa Prosamin, que tão bem tem feito as famílias que moram dentro dos igarapés e que eu tive a oportunidade de implantar. Conseguimos 5 milhões de dólares de doação de um fundo espanhol para fazermos 15 mil ligações domiciliares de rede de esgoto. Candidato, esse dinheiro foi devolvido. Candidato, o senhor pode concluir a pergunta, por favor? E eu pergunto ao candidato qual é a sua posição. Candidato Abel, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Boa noite, Ibrahim. Boa noite, senhores candidatos. Boa noite, telespectador que nos assiste nesse programa. A questão do Prosamin, quem entende muito bem é o candidato Eduardo Braga, que fez empréstimo de milhões, mas não construiu a estação de tratamento para que os eflúvios não ficassem como estão hoje e o mau cheiro dos igarapés que foram canalizados tratasse a saúde do modo mais triste possível. Eu acredito que, e eu tenho certeza, de que isto piora a situação da saúde do povo, mesmo porque o Prosamin ainda não resolveu o problema da moradia no Amazonas. E se você, que está me ouvindo, que conhece o Prosamin e for fazer uma vistoria na sua grande maioria, o povo não está ali. Quem está ali são grandes carros, são pessoas da classe média, pessoas que foram beneficiadas, enquanto o povo, na verdade, continua nas palafitas. Esta é a grande verdade. E é por isso que eu, inclusive, quando assumi o governo do Estado, eu vou fazer uma auditoria na SUAB, porque a SUAB, ela dá os imóveis, os apartamentos, àqueles que são indicados por políticas, porque eu conheço o caso de pessoas que estão há 10 anos na fila e que não mereceram ainda a sua casa para morar. Nós vamos consertar isso como governo. Muito obrigado, candidato. Quero só lembrar aos candidatos que, se estourarem o tempo de pergunta ou resposta, o microfone será cortado. Então, procurem concluir, por favor, dentro do tempo estabelecido. Candidato Eduardo Braga, tem 1 minuto para a réplica. Ao contrário do candidato Abel Alves, eu defendo o Prosamin porque acho que é uma solução muito importante para o povo que precisa de uma alternativa para o saneamento dos igarapés e para a moradia. Agora, o candidato não respondeu. Em 2009, o fundo espanhol doou a fundo perdido, candidato Abel Alves,
5 milhões de dólares para que o Estado pudesse fazer as ligações de rede de esgoto gratuitamente nos bairros da região Centro-Sul. Não fizeram as ligações, não cumpriram as metas e tiveram que devolver 5 milhões de dólares que nós conseguimos a fundo perdido, doação espanhola para que o Amazonas pudesse ajudar o seu povo. Por isso, quero dizer que é muito importante ter uma gestão firme, uma gestão comprometida com a população e que não permita que recursos possam ser devolvidos sem ser aplicado para melhorar a vida do povo amazônico. Muito obrigado, candidato. Abel Alves, 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero dizer ao candidato Eduardo Braga que essa pergunta de devolução de dinheiro, de conseguir dinheiro, isso não é comigo. Eu nunca fui governador do Estado. Essa pergunta deveria ser feita a quem o sucedeu no governo, que é exatamente o pessoal do mesmo grupo. É o Omar, é o Zé Melo, essas pessoas que estão fazendo parte do governo que os senhores inauguraram. Eu não fui governador. Eu sou apenas um cidadão que quero ser governador para colocar as coisas no eixo desse Amazonas. Porque as coisas são muito mal gerenciadas, a gestão pública no nosso Estado. O senhor me desculpe, mas eu tenho que dizer, é uma vergonha. É uma vergonha porque hoje aqui e em debates anteriores, os senhores estavam se ofendendo, se agredindo, um cobrando do outro, quando tudo é do mesmo, vamos dizer, tudo farinha do mesmo saco. Essa é a grande verdade. Então não cobre de mim, cobre de quem o sucedeu. Muito obrigado aos candidatos Eduardo Braga e Abel Alves. E de acordo agora, dando sequência às nossas perguntas e respostas, de acordo com o sorteio feito antes do programa, quem pergunta agora é o candidato José Melo e quem responde, candidato Luiz Navarro. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Luiz Navarro, o que você acha de governantes que passam 10, 20, 30 dias no exterior, quando deveríamos estar no Estado cuidando do seu povo? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. É lamentável que um governante passe 20, 30 dias no exterior, com dinheiro público, muitas vezes, né? Se divertindo, e o povo, como acontece agora neste momento, carente de hospitais, carente de mobilidade, o interior completamente abandonado. Isto há anos que esse interior está completamente abandonado. É por isso que nós do PCB queremos encurtar a distância do interior com a capital. Nós queremos trazer uma indústria que fabrique ecranoplanos que desliza sobre a superfície da água para melhorar o intercâmbio da capital com o interior. Porque hoje, o homem do interior, para se deslocar para a capital, vem nos barcos que há 300 ou 400 anos não tem modificações. Eu tinha sumido. Não, mas o tempo está correto. Não tem modificações. E nós, no governo do PCB, nós queremos essencialmente assistir a população do interior, criando indústrias de bases. E nós tivemos a aprovação de 50 anos da Zona Franca de Manaus agora, mas a Zona Franca não está consolidada. Talvez assuma um paulista, o Senado da República, que só vai defender os interesses dele, né, e os interesses de São Paulo. Muito obrigado, candidato Luiz Navarro. Candidato José Melo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Você tem razão. Representar o Amazonas no exterior é salutar. Agora, convenhamos, passar 20 e 30 dias, aí já é um exagero. Eu precisei de apenas 2 dias para ir a São Paulo e, junto ao governador de São Paulo, conseguimos construir o que eu chamo de um começo para acabar com a guerra fiscal. E também conseguimos reduzir a sobretaxa que tinha sobre os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus em relação aos mesmos produtos fabricados em São Paulo. E assim, com pouco tempo, desta forma,
conseguimos avançar e conseguimos essas vitórias. Realmente, eu pretendo, como governador, estar junto dos prefeitos, estar nas ruas com as pessoas, aprender com elas e, junto com os prefeitos, numa ação compartilhada e conjunta, resolvermos os problemas que afligem a população, tanto na cidade de Manaus quanto no interior do estado. Muito obrigado, candidato. Candidato Luiz Navarro, 1 minuto para a sua tréplica. Os candidatos que as pesquisas colocam como em primeiro lugar são candidatos que conviveram junto muito tempo e eles não têm qualquer objetivo de mudança. Eles querem deixar as coisas como está. Para eles é muito cômodo que as coisas continuem como estão. Nós, do PCB, queremos fazer a revolução socialista, se não neste primeiro momento, mas educar a população, ensinar a população de seus direitos para que elas possam cobrar esses direitos de seus governantes. A população hoje, ela se omite de cobrar mais fortemente de seus governantes porque não foram preparadas para isto. E nós do PCB isto faremos. Agradeço aos candidatos José Melo e Luiz Navarro. Dando sequência à nossa rodada de perguntas e respostas, agora, de acordo com o sorteio, quem pergunta agora é o candidato Abel Alves para o candidato Chico Preto. Candidato Abel, o senhor tem 30 segundos para o seu questionamento. Candidato Chico Preto, o senhor tem falado aí nos seus programas e nos debates de que vai indexar o salário do professor à receita do Estado. E eu pergunto, e as outras categorias, como é que o senhor vai fazer? Candidato Chico Preto, 2 minutos para a sua resposta. Nós temos um compromisso claro com a educação como um todo. E nesse processo da educação, o professor é uma figura importantíssima, diria eu, central para fazermos a revolução na educação que o Amazonas precisa. Nós vamos discutir, sim, com o Sindicato dos Professores, com o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, com a PGE, com a Casa Civil, e vamos construir um processo de indexação, de vinculação ao crescimento da receita tributária. Podemos fazer, sim, para as demais categorias, uma vez que hoje há a garantia dada por lei, votada por mim, inclusive, na Assembleia, como deputado, de que outras categorias tenham sua database e tenham direito ao seu aumento, à sua correção no seu contra-cheque. Mas, além disso, candidato Abel, nós vamos verdadeiramente transformar a educação num processo de formação de homens e mulheres cada vez mais conscientes dos seus direitos e das suas obrigações. Na escola pública de 5ª a 9ª série, todas as secretarias de Estado vão desenvolver programas de formação de saúde preventiva, de meio ambiente, de cidadania, educação para o trânsito, formando de forma integral o jovem, a criança que vai para a escola pública. No nível médio, os jovens que entram na escola pública terão o conhecimento técnico-profissional nos 2 últimos anos de cada escola pública de nível médio. Os filhos do Amazonas terão a opção de fazer no contraturno, estuda de manhã, volta à tarde para a escola e faz um curso técnico profissionalizante. Isso para que esse jovem tenha diminuído a distância entre a sua formação e o mercado de trabalho. No nosso governo, os jovens sairão da escola com uma profissão. Muito obrigado, candidato. Candidato Abel, réplica de 1 minuto. Candidato Chico Preto, o senhor está equivocado nisso aí. Porque existe a isonomia salarial. Ela não pode ser privilégio de uma categoria. Isso é inconstitucional, a sua proposta. Eu vou dizer que é até demagógica com referência aos professores, porque o senhor apenas vê uma categoria e depois vai querer estudar as outras categorias. E depois eu queria dizer ao candidato que o artigo 37 da Constituição Federal, pela emenda 19, que o item 10, ele prevê a reposição anual e que existe uma ação no
no Supremo Tribunal Federal de 2007, com o ministro Marco Aurélio, que está tratando dessa situação, porque a lei impõe a reposição anual. Muito obrigado, candidato. Candidato, seu tempo se esgotou. Candidato Chico Preto tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Abel, não é demagógico, é sim possível, ousado talvez para a cabeça de alguns. Mas é possível sentarmos com a categoria de professores, bem como os demais, e termos sim uma vinculação ao crescimento da receita tributária, do reajuste do salário das categorias profissionais de servidores públicos. Mas vou além. Não é demagógico, mas sim triste ver uma categoria de profissionais da educação que durante este ano clamaram por adicional noturno, ticket de alimentação e outras vantagens que dariam 80 milhões e o governo negar esse tipo de benefício, mas ter dinheiro para pagar com 200 milhões de reais a mais a conta da Andrade Gutierrez, que não foi devolvida porque o governo quis, mas por muita denúncia minha na Assembleia Legislativa e junto ao Tribunal de Contas do Estado. É por isso que esse dinheiro não foi tungado das contas públicas do governo. Muito obrigado aos candidatos Chico Preto e Abel Alves. Dando sequência a nossas perguntas e respostas. Agora é a vez do candidato Marcelo Ramos. Quem responde? Candidato Eduardo Braga. Candidato Marcelo, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Braga, a corrupção foi pauta dos movimentos de junho de 2013. E é um mal que tira dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança. No seu governo, entre outros escândalos, teve o maior de todos na comissão de licitação, desmontado pela Operação Albatroz. Seu governo também desviou 200 milhões de reais de Manaus para bancar a farra do seu amigo, hoje presidiário e pedófilo Adair Pinheiro. Como você vai combater a corrupção se for eleito governador? Candidato Eduardo Braga, o senhor tem 2 minutos, por favor. Em primeiro lugar, eu sempre combati a corrupção ao longo de toda a minha vida. E como governador, não joguei nada para debaixo do tapete. Ao contrário, enfrentei, fiz o bom enfrentamento, combati os maus policiais, combati os maus servidores e fiz com que nós pudéssemos implementar uma política de desenvolvimento no interior, como o interior não via há muitos anos. Fizemos investimentos na saúde, construímos muitos hospitais, fizemos investimento nas escolas que finalmente receberam condições de trabalho para que os professores pudessem avançar, fizemos uma revolução na infraestrutura do interior do Estado. E fizemos mais ainda, fizemos com que a redistribuição do ICMS e a lei que o candidato se refere, não foi aprovada quando eu cheguei ao governo, foi aprovada antes de eu chegar ao governo, na transição entre o governo que me antecedeu e o meu governo, e foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal definiu novos parâmetros para o Amazonas. Em seguida, a Justiça do Amazonas tomou uma decisão com relação a Coari. Mais do que isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer a você que combato a pedofilia, que combato os malfeitos, que não sou conivente com nenhum malfeito ao longo da minha vida e que busco com pulso firme, com firmeza, mas ao mesmo tempo com muita coerência e com muita humildade, fazer as coisas acontecerem no Amazonas. Eu não fico empurrando os problemas com a barriga, eu não fico permitindo que situações que são indesejáveis ao setor público e ao serviço público fiquem ad eterno, sem se resolver, muitas vezes até com a decisão da Justiça, como recentemente no caso do comando da Polícia Militar. Portanto, combatemos a corrupção e temos compromisso com a transparência. Muito obrigado, candidato. O candidato Marcelo Ramos tem 1 minuto para a sua réplica. É absolutamente contraditório e você, cidadão de Coari, cidadão do Amazonas, dizer que combate a pedofilia e andar abraçado e sustentar politicamente durante anos alguém envolvido num crime que faz tão mal à nossa gente e que compromete as nossas crianças, o bem-estar e a vida e, acima de tudo, os valores que devem orientar a política. No governo do povo do Amazonas, no nosso governo, o combate à corrupção será tema do gabinete do governador, sob responsabilidade do meu vice-governador Júnior Brasil, um policial federal, perito contábil, mestre em controladoria e que vai assumir o objetivo de combater a corrupção com transparência, absoluta transparência,
absoluta eficiência na máquina pública e absoluta garantia de participação popular nas decisões do governo. Combate à corrupção não é um discurso demagógico, é uma ação verdadeira. E essa ação verdadeira não cabe nas palavras do candidato. Muito obrigado ao candidato Marcelo Ramos. Candidato Eduardo Braga, 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero dizer que sempre enfrentei com transparência ao longo dos meus 33 anos de vida pública e sempre combati a corrupção. Eu fui o primeiro governador do estado a trazer delegados da Polícia Federal para assumir o comando da Secretaria de Segurança Pública e montarmos um aparato que pudesse estabelecer inteligência e combate estratégico e planejado ao crime. Inclusive, o irmão do candidato Marcelo Ramos foi meu subsecretário de Segurança, quando implementamos políticas públicas ousadas para combate ao tráfico de drogas, para o combate à corrupção, para o combate aos maus policiais. Com relação à pedofilia, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas tem uma CPI que vem se arrastando e não dá resposta para a população, e o candidato é deputado estadual e não se vê nada e nenhuma posição do candidato com relação a essa CPI. Muito obrigado, candidato. Candidato. Próxima pergunta agora, para finalizar esta rodada de perguntas e respostas, nós teremos agora a pergunta do candidato Luiz Navarro ao candidato Herbert Amazonas. Candidato Luiz Navarro, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Puxa vida, a gente escuta determinadas coisas e fica pasmo com outros acontecimentos. Candidato Herbert, o governo do estado pagou mais de 13 milhões por um terreno que valia 400 mil em 2 meses. Você acha que a compra deste terreno... Candidato, por favor, só conclua a sua pergunta, por favor, rapidinho. Houve malversação de fundos? Candidato Herbert, 2 minutos para a sua resposta. Bem, Navarro, essas questões de corrupção, superfaturamento e desses diversos problemas que aconteceram nesses vários governos que sucederam aí esse atual, né, eles vieram uns atrás do outro e a gente viu que isso é ruim para o nosso estado. A gente acabou de ver aqui que 200 milhões que foram entregue para ser pago para uma empreiteira, que daria para construir um viver melhor, certo? A ponte daria para se ter construído também um outro conjunto habitacional. Agora veja bem, a nossa política, a política de um partido como o nosso, é para dizer para a população que só um governo da classe trabalhadora, certo, pode transformar essa situação que hoje a gente vive, né? Construindo moradia, combatendo a corrupção, dando condições para os nossos jovens estudarem, reajuste no salário do funcionalismo público. Nós não podemos esperar que um governo que esteja voltado para atender aos interesses dos empresários, certo, vá poder ter uma gestão que possa atender essas necessidades. Por exemplo, nós estamos discutindo hoje aqui o balanço das gestões que estão passando pelo governo do estado. Então nós achamos que para a gente ter esse governo e que possa solucionar, não possa ter corrupção, possa utilizar os recursos públicos, tem que ser um governo administrado por nós. Por isso a nossa candidatura é diferente das outras. Por isso a candidatura do PSTU, nós defendemos um governo dos trabalhadores para poder atender a essa... Muito obrigado, candidato. Candidato Luiz tem agora 1 minuto para a sua réplica. Herbert, eu fiz essa pergunta porque, na minha opinião, houve malversação de fundos. Era simples, bastava desapropriar o terreno que o Estado poderia pegar estes mais de 13 milhões e investir, por exemplo, na saúde do professor,
que a saúde do professor, a assistência à saúde do professor, foi desmontada ao longo dos anos, ao longo desses governos. O professor, o funcionário estadual, ele não recebe auxílio alimentação, não recebe auxílio transporte, não recebe nada. Esses 13 milhões já poderia servir para os professores. E o nosso governo, vai não só melhorar o salário, como vai dar essas condições. Muito obrigado, candidato. Mais um minuto para a sua tréplica. Candidato Herbert. Eu quero deixar bem claro para os trabalhadores que estão nos escutando, a população no modo em geral, que por isso nós temos a nossa candidatura. A nível nacional, nós temos a candidatura do companheiro Zé Maria, para que a gente possa oferecer a alternativa de um governo de verdade, Navarro, comprometido com a luta e o suor da classe trabalhadora. Nós não podemos esperar nenhuma forma de governo, certo? Aonde esse governo, nas suas candidaturas, são financiados por empresário, são financiados pelas empreiteiras. Então, nós vamos ter constantemente esse tipo de problema nas gestões que passaram e que estão passando e as que virão. Vai passar debate, vai voltar a eleição e nós vamos estar discutindo a questão da corrupção. Porque quem investe nas candidaturas, eles querem depois. Então, para a gente resolver, dar condições de vida para os trabalhadores, só um governo nosso da classe trabalhadora. Muito obrigado aos candidatos Herbert e Luiz Navarro, obrigado a todos os candidatos e assim nós encerramos essa primeira parte. No próximo bloco, os candidatos voltam a se enfrentar em uma nova rodada de perguntas e respostas. Quais serão as melhores propostas para o Amazonas? Você é quem avalia. Fique ligado no debate da TV A Crítica. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta ao vivo para a capital e também interior do estado do Amazonas através do RC-Sat. Também estamos ao vivo pela rádio A Crítica FM e pela internet no portal acritica.com. Outros detalhes e os bastidores do debate você confere na página TV A Crítica Oficial no Facebook. Eu lembro novamente que o pedido de direito de resposta para o candidato que se sentir ofendido durante o debate deve ser feito no intervalo de cada bloco e será analisado pela direção do programa. Nós vamos agora às regras deste segundo bloco. No segundo bloco é feita uma nova rodada de perguntas, numa ordem diferente da realizada no bloco anterior. Ela também definida por sorteio prévio na presença dos candidatos. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Começamos então essa segunda rodada de perguntas e respostas. Quem começa é o candidato José Melo, à minha direita. Quem responde a primeira pergunta, candidato Eduardo Braga. Candidato José Melo, 30 segundos. Candidato Eduardo Braga, no seu segundo governo, você viajou o mundo todo defendendo uma ideia de crédito de carbono. O caboclo do Amazonas ficou entusiasmado. Até hoje, nenhum tostão dessas suas viagens chegou aqui para beneficiar o caboclo do Amazonas. A pergunta que eu faço, cadê esses recursos? Onde estão esses recursos? Muito obrigado, candidato José Melo. Candidato Eduardo Braga tem 2 minutos para a sua resposta. Eu queria dizer ao homem do interior, aos guardiões da floresta, que cuidam da nossa floresta, de que defender a política de serviços ambientais é importante para você, é importante para o Amazonas e é importante para o Brasil. Acaba de acontecer nas Nações Unidas mais uma reunião de cúpula climática para se discutir a questão do aquecimento global. E o ponto central do discurso de todo o mundo nas Nações Unidas foi exatamente o combate ao desmatamento. A forma de combater o desmatamento são várias. Entre elas, valorizar aqueles que cuidam da floresta. É isso que fiz enquanto governador. Efetivamente, fui lá fora, sim, defender o seu direito, defender o direito de quem vive dentro das reservas ambientais, defender o direito de quem vive dentro das áreas indígenas, defender o direito dos caboclos, dos índios, dos ribeirinhos. E lutei, sim, pela política de sequestro de carbono. Eu lamento é que o governo do Zé Melo
deixou engavetada dentro da Casa Civil há 4 anos e meio a Lei de Serviços Ambientais, sem a qual não é possível trazer recursos de sequestro de carbono. O vizinho estado do Acre aprovou em 2010 uma lei de serviços ambientais que nós poderíamos ter aprovado logo depois que sair do governo, nos primeiros dias do Omar como governador do estado. Não aprovou. E por causa da não aprovação desta lei, nós não temos como gerar crédito de carbono e cobrar por isso. O Acre vem fazendo, recebeu 30 milhões de euros, o Acre é muito menor do que nós. Imagine o quanto você perdeu pela ineficiência e pela negligência do atual governo. Muito obrigado, candidato Eduardo Braga. Candidato José Mello, 1 minuto para a sua réplica. Na verdade, o candidato Eduardo Braga, ele pegou o furo do Paracuba, mas ele não respondeu a pergunta. Eu quero consultar todos que estão aí do interior, que estão nos ouvindo agora. O resultado dessas viagens todas que ele fez para o exterior, passando 10, 20, 30 dias. Qual foi o resultado prático que trouxe para você, meu amigo? Você recebeu até agora algum resultado desse tal do crédito de carbono? Você não, mas alguns convidados que o candidato Eduardo Braga trouxe aqui para o Amazonas, como Bill Clinton, como Arnold Schwarzenegger, esses sim foram beneficiados. Receberam 300 e 400 mil dólares para vir aqui ao Amazonas, querer ensinar ao caboclo do Amazonas como preservar a floresta. O caboclo do Amazonas sabe como preservar a floresta. O que ele quer saber é onde está o dinheiro que foi prometido do crédito de carbono que viria beneficiar você do interior. Eu desafio o senador a me dizer quem recebeu 1 centavo desse crédito de carbono. Obrigado, candidato José Mello. Candidato Eduardo Braga, 1 minuto para a sua réplica. Meu amigo Zé Mello, não foi assim que você conviveu comigo. E você ficou quase 8 anos do meu lado como secretário de governo. Você está se esquecendo do Bolsa Floresta. São 10 mil famílias no interior que recebem Bolsa Floresta todos os meses, em que pese o boicote do teu governo e do governo do Omar. Essa Bolsa Floresta, criada por nós, que já beneficia 10 mil famílias no interior, tem como origem crédito de carbono, que criou o fundo da Fundação Amazonas Sustentável, que vocês não suportam ouvir. São nada mais, nada menos do que 10 mil famílias beneficiadas. Mais do que isso, são 15 unidades de conservação que são assistidas com Bolsa Floresta comunitária e que estão mudando a vida das pessoas para melhor. Se não fosse o boicote e não a aprovação da Lei de Serviços Ambientais, nós tínhamos avançado muito. Muito obrigado, candidato. Passamos à seguinte pergunta. Agora quem pergunta é o candidato Abel Alves. Quem responde, o candidato Herbert Amazonas. 30 segundos, candidato Abel. Candidato Herbert Amazonas, eu queria saber sua opinião sobre a BR-319. O senhor é a favor ou é contra a sua reativação? Candidato Herbert, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Abel, nós somos a favor. Nós precisamos tirar o nosso estado do isolamento. A infraestrutura do nosso estado, certo? Ela está a desejar. Nós precisamos de portos, nós precisamos de aeroportos. Se nós queremos desenvolver o nosso estado, os municípios que estão aí esquecidos, hoje todos os recursos, o desenvolvimento econômico se prende, está prisioneiro só da cidade de Manaus. Então, para que a gente possa fugir desse isolamento, nós temos, certo, que reativar a BR, investir, porque essa estrada, que ela é de suma importância para o nosso estado, está aí abandonada. O governo federal abandonou, o governo estadual abandonou, o próprio municipal. Então nós achamos que um possível governo da gente, nós queremos investir, reabrir a estrada para que ela possa servir de desenvolvimento para o nosso estado. Nem o governo federal Dilma, certo? Nem o governo do estado e nem a prefeitura, que poderiam fazer uma força-tarefa para nos tirar desse isolamento. Um possível governo da gente, nós vamos investir para que a gente possa sair dessa ilha, porque só podemos sair daqui se for de avião ou de barco.
nós temos que romper essa relação de ser prisioneiro das empresas, das indústrias de automóveis, das barcaças, e investir. Nós poderíamos construir as ferrovias para poder trazer o desenvolvimento para o nosso estado, para trazer o desenvolvimento para outros municípios. Então nós precisamos investir em larga escala no desenvolvimento econômico do nosso estado. Obrigado, candidato. Candidato Abel, 1 minuto para a sua réplica. Meu caro Herbert, e você que nos assiste, eu fiquei muito feliz com a sua postura. Precisamos fugir desse lobby hidrofluvial, rodofluvial, que impõe e que não quer que nós saiamos aqui do nosso isolamento. Eu estive no quilômetro 224 da BR-309 e vi a situação daquele povo naquelas beiradas. Então, existe sim condições econômicas, sociais, principalmente econômicas e sociais e ambientais para se reativar esta BR-319. É um absurdo que quem esteja em Brasília, vivendo bem, né, mas que fugiu já dos seus compromissos da selva, seja contra a BR-319. Muito obrigado, candidato Abel. Candidato, tréplica de 1 minuto, candidato Herbert. Candidato Abel, a preocupação que eu tenho é que nós temos de ter um plano de obras públicas que possa desenvolver a infraestrutura e o desenvolvimento do nosso estado. Se você observar, nós temos uma rodoviária aqui, que é uma vergonha. O aeroporto só foi construído por causa da Copa. O nosso porto está aí, privatizado, que não resolveu o problema, e nós precisamos investir pesado em infraestrutura. Falam de turismo, mas como é que nós vamos trazer o turista para cá se nós não temos portos, aeroportos decentes e que possa trazer desenvolvimento para o nosso estado, né? Então nós precisamos ter um plano de obras públicas para impulsionar o desenvolvimento do nosso estado, que possa proporcionar uma vida melhor para os trabalhadores, para a população que vive ao redor da estrada, para a comunidade indígena e respeitá-lo também nesse desenvolvimento social. Muito obrigado, candidato Herbert. De acordo com o sorteio realizado 1 hora antes do programa, agora quem faz a pergunta é o candidato Luiz Navarro. Quem responde, candidato Marcelo Ramos. Candidato Luiz, o senhor tem 30 segundos. Candidato Marcelo Ramos, a OEA, o reitor, não tem autonomia para a aplicação dos recursos da universidade. E por isto a universidade anda mal. A maioria dos governantes desviam recursos da universidade para outras finalidades. No seu governo, o que o senhor pretende fazer? Candidato Marcelo, 2 minutos para a sua resposta. Navarro, antes de responder a sua pergunta, eu quero ser pontual. Primeiro dizer ao candidato Braga que o meu irmão, delegado Humberto Ramos, é um policial federal honrado e talvez tenha sido um dos poucos momentos de lucidez de um governo marcado pela corrupção e pelo desmando. Segundo, quero dizer que é constrangedor o silêncio desse senhor em relação ao nome Adail Pinheiro. Ele não consegue falar o nome Adail Pinheiro. E terceiro, quero dizer ainda sobre esse aspecto, que a CPI realmente atrasou. Atrasou porque todos os deputados, sob seu comando e sob o comando do Melo, votaram para que elas não fossem instaladas. E só depois de muita pressão da imprensa que nós conseguimos instalar a CPI. Eu tenho independência para enfrentar esse tipo de crime e todos os outros, em especial a corrupção dentro do governo. Mas, Navarro, em relação à Universidade do Estado do Amazonas, o meu governo, o meu plano de governo, tem um compromisso de que o primeiro projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa será o projeto que vai garantir a autonomia financeira absoluta à Universidade do Estado do Amazonas. A universidade é financiada por um fundo. Os 8 anos anteriores usaram 150 milhões de reais de dinheiro da UEA em outras ações de governo. Esse é o dinheiro que falta para contratar professor, para melhorar laboratórios, para melhorar o acervo de bibliotecas, para ampliar os cursos de licenciatura e bacharelado na capital e no interior do estado. Hoje, o reitor da UEA anda de pires na mão, chorando pelos repasses dos duodécimos dessa instituição. Isso vai acabar no governo do povo do Amazonas.
no governo do povo do Amazonas, o dinheiro será depositado na conta da UEA. O reitor, junto com a administração da UEA, será o gestor desses recursos. E a UEA terá dinheiro para fazer investimentos que qualifiquem e melhorem esse, que é o principal instrumento de desenvolvimento e de construção de um futuro de redenção para o povo do estado do Amazonas. Acredite nisso. Vote 40 e você terá uma UEA com autonomia. Muito obrigado, candidato Marcelo. Candidato Navarro, o senhor tem mais um minuto. Eu passo quase todo dia em frente ao Centro de Biotecnologia e vejo o abandono em que se encontra. Foi criado pelo governo, tem uma dotação orçamentária, mas não faz nada, não pesquisa o que a população necessita. E assim, a Universidade do Estado do Amazonas vive de pires na mão, exatamente porque a dotação orçamentária da universidade ela é desviada para outras aplicações que adversas aos objetivos da universidade. No nosso governo, nós vamos dar autonomia para a reitoria aplicar seu recurso. Luiz Navarro, número 21. Obrigado, candidato Luiz Navarro. Marcelo Ramos, mais um minuto, por favor. Quero reafirmar aos alunos, professores e servidores da Universidade do Estado do Amazonas que no nosso governo, no governo do povo do Amazonas, você pode ficar tranquilo. O dinheiro do fundo da UEA, aproximadamente 320 milhões de reais no ano passado, será depositado na conta da instituição e a universidade vai conseguir se consolidar no interior do estado e se fortalecer aqui na capital. Mas quero dizer também que os fundos, os outros fundos do estado, o FTI, o FMPS, Fundo de Desenvolvimento para o Interior, que está sendo usado para pagar diárias e passagens. E o atual governo utilizou 168 milhões de reais com diárias e passagens no ano passado. Isso é uma vergonha. É dinheiro gasto com custeio que falta para os investimentos para melhorar a vida do povo. O atual governo utilizou o dinheiro do Fundo da Micro e Pequena Empresa para pagar contrapartida das obras da Arena. Isso vai acabar. Você vai ter o governo da eficiência, da gestão, da meritocracia e o dinheiro público será colocado a serviço do seu... O candidato Marcelo Ramos, dando sequência a nossas perguntas e respostas, de acordo com a ordem do sorteio. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eduardo Braga. Quem responde é o candidato Chico Preto. Candidato Eduardo, o senhor tem 30 segundos. Candidato Chico Preto, eu tenho assistido seu programa e tenho ouvido a população debater insistentemente o caos na segurança pública. Tenho ouvido também muitas denúncias com relação à crise, inclusive, de comando na segurança pública e na polícia militar. Mas, ao mesmo tempo, há uma questão de que o orçamento do Estado cresceu e não tem faltado recursos para a segurança pública. Na sua opinião, é falta de gestão ou é falta de recursos? Candidato Chico Preto, 2 minutos para a sua resposta. A crise dentro da Secretaria de Segurança Pública, ela não é só uma impressão, ela é confirmada pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que pediu à Justiça Eleitoral o afastamento imediato dos comandantes da Polícia Militar, porque estão desvirtuando o papel da Polícia Militar, que é proteger e servir as famílias do Amazonas. A Polícia Militar hoje, por determinação, com certeza, do próprio governo do Estado, está sendo utilizada para campanha eleitoral, desvirtuando totalmente o seu papel e criando, sim, uma crise sem precedentes dentro da Polícia Militar. Mas falta investimento e estruturação dentro da Secretaria de Inteligência para combater o crime organizado. Falta também um novo concurso público, falta um programa de aperfeiçoamento contínuo dos policiais militares, dos policiais civis, falta um aperfeiçoamento da polícia técnico-científica, falta providências, falta governo para enfrentar essa questão da segurança pública e devolver para a nossa população o sentimento de segurança e a efetiva segurança que o nosso povo tanto clama. Por isso é que é necessário que no dia 5 de outubro a população possa perceber que nesse momento ela tem diante de si a possibilidade de ter um governo de coragem,
de independência, de ousadia, para enfrentar com pulso e firmeza que faltam hoje os desmandos que acontecem dentro da Secretaria de Segurança e dentro do sistema penitenciário, onde nós sabemos que muitos apenados saem de manhã para supostamente ir estudar ou trabalhar e continuam fazendo crimes e assaltos aqui sob a total leniência do sistema de segurança. Por isso, pense bem... Candidato Chico Preto, muito obrigado pela sua resposta. Candidato Eduardo Braga, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A crise na segurança não é culpa do bom policial. A crise da segurança não é culpa daquele bom escrivão, ou daquele bom agente, ou daquele bom policial militar, daquele bom oficial. Não. É dos governantes que querem transformar as polícias em partidos políticos. Meus amigos, eleição não é um vale-tudo. Não vale a pena você abrir mão da Polícia Militar do Estado do Amazonas, de uma instituição técnica independente, para transformá-la num partido político para pedir votos com uma .40 pendurada na cintura para um determinado candidato que está no governo. Não é possível fazer isto. É preciso sim ter responsabilidade, pulso firme, ao mesmo tempo humildade, vontade política para enfrentar o problema da segurança. É com transparência, com independência e valorizando o bom policial que nós vamos garantir uma boa segurança. Muito obrigado, candidato Eduardo Braga. Candidato Chico Preto, mais 1 minuto. Eu quero me dirigir a todos os policiais do Estado do Amazonas. Eu estou deputado há quase 8 anos e sempre tive um comportamento correto com relação à segurança pública, votando, discutindo, procurando aperfeiçoar a segurança pública do Estado do Amazonas. Defendi, talvez mais do que qualquer um, a implementação do Ronda no Bairro, que agora se tornou Ronda do Posto. As viaturas paradas em postos de gasolina e a bandidagem comendo solta nos bairros da cidade de Manaus e no interior do estado. Mas as viaturas não estão rodando como deveriam rodar, nem na sua totalidade de 339 carros. É por isso que eu quero assumir um compromisso com você. A austeridade no cumprimento dos contratos e exemplo na nomeação dos comandos da PM, para que nós possamos resgatar o sentimento de trabalho e de exemplo que a PM precisa ter para enfrentar o seu serviço. Muito obrigado aos candidatos Chico Preto e Eduardo Braga. Nós passamos à nossa próxima série de perguntas e respostas. De acordo com o sorteio, quem faz a pergunta agora é o candidato Marcelo Ramos. Quem responde é o candidato José Melo. Candidato Marcelo, o senhor tem seus 30 segundos. Candidato José Melo, o senhor há pouco tempo nomeou para os mais altos cargos do comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas oficiais da polícia envolvidos em crimes como formação de quadrilha, grupo de extermínio e assassinato. Isso manda uma mensagem muito equivocada para a polícia, a mensagem de que não é preciso ter uma boa conduta para comandar a Polícia Militar do Estado do Amazonas. Essa sua postura vai continuar? Candidato José Melo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Marcelo Ramos, em primeiro lugar eu quero lhe pedir desculpas porque gostaria de repor a verdade em algumas coisas que aconteceram aqui. Em primeiro lugar, aqueles 13 milhões de reais que se referiram aqui, da compra de um terreno, não foi no nosso governo, foi no governo do então governador Eduardo Braga. Segundo, nós não fizemos nenhum boicote em relação à questão de crédito de carbono. Ao contrário, nosso governo tem sim tido a preocupação de saber para onde é que esses recursos que estão dentro da Amazônia Sustentável estão indo, se estão sendo feitos de forma aplicada de forma correta. Afinal de contas, lá também tem dinheiro público e tem dinheiro de outras empresas. Não tem dinheiro vindo de crédito de carbono, desse fundo de crédito de carbono que o Eduardo Braga tanto propagou aí mundo afora. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer ao candidato Chico Preto que em nenhum momento nós deixamos de conduzir de forma correta com os professores a questão das suas conquistas. Apenas não podemos fazer aquilo que a lei eleitoral não permite. E respondendo à sua pergunta, eu não gosto de prejudicar ninguém. Portanto, se houver uma decisão judicial, no sentido de que tem que tirar, eu faço, seja ele quem for, seja coronel, seja de que patente for. Se nós tivéssemos que
tirar as pessoas porque simplesmente estão sendo acusadas, aqui, entre nós, teria candidato que nem sequer seria candidato, porque ele sozinho responde por 10 processos na justiça. Naturalmente, ele está se defendendo, como os outros também estão se defendendo. Se houver uma decisão judicial, não tenha dúvida que eu tiro imediatamente. Agora, enquanto não houver, eu não vou fazer um pré-julgamento de ninguém, porque essa não é a minha natureza. Muito obrigado, candidato José Melo. O candidato Marcelo Ramos tem 1 minuto para a sua réplica. Eu penso que o candidato Melo está usando muito tempo para fazer campanha e não está tendo tempo para governar. Essa decisão já existe. O TRE já mandou o senhor afastar o alto comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E o senhor, ao contrário, deu férias para os comandantes para que eles não fossem notificados. Isso tem que acabar. Nós vamos enfrentar a segurança pública e eu quero apresentar propostas, porque essa tem sido a linha da nossa campanha. Nós vamos construir uma segurança pública que lhe dê tranquilidade. Nós não vamos entrar nessa de transferir responsabilidades. O Melo diz que a culpa é do Braga, o Braga diz que a culpa é do Melo. Nós vamos assumir a responsabilidade de reformular o Ronda no Bairro, de asfixiar o crime organizado e o tráfico de drogas com investimento pesado em inteligência e em forças especiais, em convocar o cadastro de reserva para aumentar o efetivo da Polícia Militar do Estado do Amazonas e, acima de tudo, em garantir o mérito como instrumento de ascensão aos cargos de comando na Polícia Militar e na Polícia Civil. Você vai viver melhor. Muito obrigado, candidato Marcelo. Candidato José Melo, mais 1 minuto para a tréplica, por favor. Em relação a esse tema, eu gostaria de dizer que crise na segurança existe na cabeça de algumas pessoas cujas cabeças, quanto pior, melhor. Não existe crise da segurança. O que existe, sim, é candidatos querendo que tenha crise na segurança. Você, meu amigo e minha amiga, você sabe que a segurança pública no Amazonas melhorou e melhorou muito, desde que o Omar assumiu o governo, e nós estamos dando continuidade a isso. Dobramos a quantidade de policiais, triplicamos a quantidade de delegados, quase que duplicamos a quantidade de distrito entregado de polícia. Fizemos o plano de carreira da segurança pública e fizemos as promoções de formas adequadas. Portanto, não existe crise da segurança pública. Você que está aí, que é policial, que ouviu ainda há pouco 2 candidatos falar a esse respeito, diga a eles que você está aí, trabalhando no dia a dia, assumindo o compromisso de defender a sociedade. Que você não é bandido, você faz parte de uma segurança pública que cumpre o seu papel e, por isso, reduz a criminalidade. Muito obrigado, candidato. Dando sequência ao sorteio realizado 1 hora antes do programa, fazemos agora o convite ao candidato Chico Preto para que faça a sua pergunta ao candidato Luiz Navarro. Candidato Chico Preto, o senhor tem 30 segundos. Candidato Navarro, o tema é desenvolvimento. Eu pergunto ao senhor, com a prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos, e com a responsabilidade que tem a Zona Franca de interiorizar o desenvolvimento para o homem, para a mulher trabalhadora do interior do Estado, pergunto, quais são as suas propostas para o desenvolvimento, tanto da capital, pelos outros 50 anos da Zona Franca, e para o interior do Estado, pelo setor primário? Obrigado, candidato. Candidato Luiz Navarro, o senhor tem 2 minutos. Eu temo que esta prorrogação não se consolide, porque, veja bem, no passado, um senador entregou o Senado para um paulista. Esse paulista, por sinal, comprou uma ilha no Rio de Janeiro e está hoje falindo, porque ele não tem mais as benécias do Senado. E, ao que tudo indica, quem vai assumir o Senado é um cidadão que não é de origem paulistana, mas que seus negócios todos são dentro do estado de São Paulo. E eu não tenho a menor dúvida de que este cidadão vai defender os seus interesses e os interesses de São Paulo, como aconteceu no passado. O nosso governo pretende trazer uma indústria da Rússia que tem experiência e competência para construir uns barcos que são semelhantes a aviões e que estes barcos, eles consomem apenas 1/4
do combustível que consomem os nossos barcos atuais. E com esses barcos velozes, nós queremos desenvolver o estado do Amazonas. E veja bem, mais, candidato Chico Preto, o nosso objetivo é estatizar o transporte de massa com tarifa zero, já que teremos esta economia de combustível. E os ecranoplanos, com certeza, vai movimentar muito mais a economia do Estado, porque com a tarifa zero, as pessoas vão comprar e vender mais. Agradeço ao candidato Luiz Navarro. Candidato Chico Preto, 1 minuto para a sua réplica. Para você que mora aqui na capital, os próximos 50 anos da Zona Franca, no nosso governo, serão marcados da seguinte maneira. Vamos destravar de uma vez por todas o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Trazer para cá o Polo Verde. Vamos produzir aqui cosméticos, vamos produzir aqui fármacos e vamos gerar emprego e renda com os nossos princípios ativos, aquilo que a floresta nos dá. Coisa que nós esperamos há 12 anos com o CBA, com 100 milhões investidos e totalmente travado. É preciso governo para destravar o CBA. Para você que mora no interior, vamos aumentar os recursos da Secretaria de Produção. Serão 300 milhões já no primeiro ano e assim pelos anos seguintes. E nós vamos fazer o concurso do IDAM aumentando a assistência técnica para você, trabalhador, trabalhadora do interior, que sabe o quanto você tem sofrido com seus jamais totalmente desassistidos de um IDAM que não tem condições financeiras para poder te atender de forma digna. Muito obrigado, candidato Chico Preto. Candidato Luiz Navarro, mais 1 minuto, o senhor tem. O Amazonas é o maior exportador de peixes ornamentais. Nós queremos transformar o Amazonas no maior exportador de alevinos comerciais de tambaqui e jaraqui. E com isto, levar tecnologia ao interior para que no próprio interior possa se desenvolver a embalagem e a exportação desses alevinos. E com isto nós teremos uma nova atividade para o homem interiorano. E em nosso governo queremos essencialmente desenvolver as indústrias de base, porque esses 50 anos de Zona Franca aprovados, eles passarão rapidamente. Muito obrigado aos candidatos Luiz Navarro e Chico Preto. Para finalizar agora mais este bloco, nós passamos agora à pergunta de 30 segundos ao candidato Herbert Amazonas. Quem responde é o candidato Abel Alves. Candidato Herbert, 30 segundos para as suas questões. Certo. Candidato Abel, nós estamos numa crise, sim, na questão da segurança pública, né? Há poucos meses aí atrás, os PMs fizeram uma paralisação nesse estado, reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando melhores salários. No seu governo, como você vai solucionar esse problema da segurança pública? Obrigado, candidato. Candidato Abel, 2 minutos para responder. Herbert, eu acho e eu tenho a certeza de que os problemas do Amazonas não são únicos ou único com referência à segurança pública. Eu tenho para mim que está se fazendo assim, e eu não quero defender ninguém, né? Está se fazendo uma tempestade num copo d'água. Porque, a bem da verdade, vamos ser verdadeiros, né? Eu quero governar o Amazonas, mas quero governar o Amazonas dentro de uma realidade, cobrando e sendo cobrado. Eu não quero vir para cá para te enganar, eleitor, para fazer acusações levianas. Eu sei da importância que é o Amazonas para esse Brasil e o mundo todo. Então eu fico até constrangido de ver essas acusações recíprocas. Porque vamos ser sinceros, qual é o único projeto de segurança que que o Estado do Amazonas teve? Foi o Ronda no Bairro. Foi o único
programa de governo, que precisa ser melhorado. Porque os outros governos do Eduardo Braga não teve programa nenhum. Não teve programa nenhum. Esta é a grande verdade, não teve programa. O único programa de segurança pública hoje no Amazonas é o Ronda no Bairro. E agora fica esta coisa toda, né, como se o Amazonas fosse só isso. Não, no Amazonas não é só isso. Mas eu vou lhe dar a solução para a segurança pública. É gestão. É gestão. Comandante não é gestor. Tem que ter um grande gestor. Ou se vai buscar no Sul, ou se vai buscar internacionalmente. Mas tem que ter um gestor público da segurança. Muito obrigado ao candidato Abel Alves. Candidato Herbert, 1 minuto para a sua réplica. Certo, eu creio que é problema. É quando você tem uma corporação que entra em greve, faz paralisação, certo? Reivindica melhores condições de salário, de trabalho, né? Logo em seguida vem o afastamento dos oficiais que comandam, certo, a segurança pública. Então, o senhor, como candidato, não pode achar que isso não é um problema sério, né? Então, nós temos que ter claro que para resolver o problema da violência, da segurança, eu discordo de contratar mais viatura, mais bomba, mais cacetete. Nós temos sim de ter mais investimento em saúde, educação, moradia, arte, cultura, para que a gente não jogue o nosso jovem para que o traficante o adote como é hoje. A penitenciária pública, certo, é um depósito recolhido pela Ronda do Bairro nas penitenciárias. Somos contra isso. Obrigado, candidato. Candidato Abel, o senhor tem mais 1 minuto para a tréplica? Candidato Herbert, eu não disse que não é problema. É problema. Mas como são todos os outros problemas. Agora é que se elegeu como único problema do Amazonas. E nós temos problemas graves. Nós temos problemas no interior de saúde, nós temos de educação, né? Nós temos de meio ambiente, nós temos aí a estrada BR-319. São problemas de uma conjuntura. Não é só a questão da segurança. Eu acho que nós temos que ver que a segurança, ela precisa de um gestor, precisa de hierarquia, e no meu governo, a hierarquia, a indisciplina não serão toleradas. Não serão toleradas. É porque se fomentou isso também em época de eleição. Hoje nós vivemos isso tudo por causa de eleição. Mas no meu governo isso será despolitizado. Muito obrigado, candidato Abel. Muito obrigado ao candidato Herbert. Obrigado aos demais candidatos. Nós finalizamos assim a segunda rodada de perguntas entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas. No próximo bloco, eles vão responder a perguntas feitas por moradores de cidades do interior do estado. E as respostas serão comentadas por adversários. Qual deles vai merecer o seu voto? Quem tem as melhores soluções para melhorar a vida dos amazonenses? A gente volta já. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta ao vivo para todo o Amazonas, também pela Rádio Acrítica e portal acritica.com. Obrigado a você que nos acompanha em todos os 62 municípios do estado do Amazonas. O próximo governador eleito terá o compromisso de garantir melhorias não só para a capital, mas para o vasto interior do estado. Antes de dar sequência a esse terceiro bloco, foi feito um pedido de direito de resposta no intervalo e foi concedido, de acordo com a avaliação do nosso departamento jurídico. O candidato José Melo, que fez o pedido, terá 1 minuto para o direito de resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. A direção pode informar a declaração de quem? Se eu tiver oportunidade, eu explico. Só aguarde um minutinho, candidato. Ok. Por favor, Gisele, você pode me informar? Eu pedi direito de resposta porque... O candidato José Melo, então, terá 1 minuto de direito de resposta a uma colocação feita pelo candidato Chico Preto. Por favor, candidato José Melo. O candidato Chico Preto acusou o meu governo de utilizar policial para fazer campanha política. Não é verdade. Eu não faço isso. Eu não preciso fazer isso. Eles passaram, ele e o candidato Eduardo Braga, passaram o tempo todo aqui
falando da segurança pública, tecendo informações não verdadeiras em relação à segurança pública. Você que está aí, que é policial, você sabe que você todo dia cumpre o seu dever, enfrenta a bandidagem, colocando em risco a sua própria vida. Mas eles te criticam você que é policial. Eu, como governador do estado, em nenhum momento utilizei, não é só policial não, é qualquer tipo de servidor público para fazer campanha política, para me favorecer na minha campanha política. Eu não preciso disso. Minha campanha política tem sido de proposta. Quem quiser votar em mim, vote pelas minhas propostas, porque é isso que eu tenho feito ao longo de toda essa campanha política. Ao candidato José Melo, direito de resposta concedido, passamos a dar sequência ao nosso bloco. E neste terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas por quem mora no interior. Nós vamos às regras. No terceiro bloco, os candidatos respondem a perguntas feitas por cidadãos de 7 municípios do Amazonas. O tempo para a resposta é de 2 minutos. Em seguida, outro candidato tem 1 minuto para comentar essa resposta. A ordem de quem responde e quem comenta foi definida em sorteio prévio na presença dos candidatos. Então, de acordo com o sorteio feito inicialmente, nós primeiro vamos ouvir questionamento de um morador do município de Altazes. Quem vai responder esta primeira pergunta do morador é o candidato Eduardo Braga e quem vai comentar é o candidato Marcelo Ramos. Vamos à pergunta. Meu nome é Manuel Maia, eu falo aqui da Vila do Novo Céu, município de Altazes. A minha pergunta ao candidato é o seguinte: qual é o projeto que o senhor, candidato, tem para ajudar o produtor rural nos fenômenos dessa cheia que vem alastrando todo ano a nós? Se hoje é preferível matar o animal que não dá para vender. Quando a soja era R$500, hoje está 800. Qual é a ideia que vocês têm, quanto candidato, para esse fenômeno, para nos ajudar o produtor rural? Candidato Eduardo Braga, o senhor tem 2 minutos para responder ao morador. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a pergunta feita pelo nosso presidente da cooperativa, agradecer ao povo de Altazes, de Novo Céu. Dizer que as enchentes e as secas são intempéries naturais que só Deus pode evitar. Mas nós podemos minorar as consequências tanto da enchente quanto da seca. Como senador, trabalhei para que nós pudéssemos entrar no Plano Safra e assim garantirmos um seguro contra enchentes. Mas para que isso aconteça, é preciso que o zoneamento agroeconômico ecológico seja realizado no estado do Amazonas. Saí do governo, deixei o zoneamento do Rio Purus pronto e a região do sul do Amazonas pronta e, lamentavelmente, o governo Melo e o governo Omar não avançaram no zoneamento agroeconômico ecológico do estado do Amazonas. Com isso, você que está no interior não pode receber o seguro safra, não pode receber o seguro que ajuda a que você possa minorar o sofrimento, e inclusive no Rio Madeira, onde tivemos uma enchente desumana, com impactos violentíssimos e que lamentavelmente os agricultores perderam tudo e a ajuda do governo foi pouco ou quase nada. Eu quero aproveitar também para dizer ao agricultor, para dizer ao pescador, para dizer ao guardião da floresta, que vocês ouviram. O candidato que é governador e que pretende a reeleição é contra o Bolsa Floresta. O Bolsa Floresta que paga nada mais, nada menos do que 10 mil famílias no interior do estado do Amazonas por serviços ambientais. E paga também as comunidades para que ela possa ter condições de fazer investimentos em infraestrutura que o governo não faz. Portanto, quero assumir um compromisso de valorizar o caboclo, o ribeirinho. Muito obrigado, candidato Eduardo Braga, pela sua resposta. Quem comenta em 1 minuto agora é o candidato Marcelo Ramos. Primeiro eu quero tranquilizar o Navarro. O Lírio Parisotto, gaúcho, não vai assumir o Senado, porque o povo do Amazonas vai devolver o senador Eduardo Braga para o Senado, que é o lugar dele, de onde ele não pode sair para entregar a vaga do Amazonas para um gaúcho. Mas quero dizer aos nossos cidadãos lá de Altazes que nós temos alguns desafios. Você falou da soja.
Nós precisamos diminuir a dependência da soja e do milho na ração animal. E a Universidade do Estado do Amazonas tem estudos em relação a isso, e nós vamos fortalecer esses estudos para encontrar outras alternativas para a ração animal. Segundo, nós não vamos fazer o que eles fazem, que é deixar a cheia chegar para começar a tomar providências, aproveitando o seu sofrimento e a sua miséria para tentar trocar isso por um favor. E terceiro, nós vamos fortalecer os laços com as cooperativas, porque cooperativa é um modelo que divide onde a economia formal concentra. Esse será o governo do povo do Amazonas. Obrigado aos candidatos Marcelo Ramos e Eduardo Braga. Passamos agora à pergunta, ao questionamento de um morador de Careiro Castanho. Vamos a ela. Meu nome é Rômulo, sou agrônomo e sou presidente da Associação do Comércio e da Indústria aqui do município do Careiro. Eu gostaria de perguntar se existe a possibilidade de implantar melhorias na nossa economia, pensando no turismo, de forma que possa alavancar a economia para nós comerciantes. Conforme o sorteio realizado, quem responde a pergunta é o candidato Luiz Navarro e quem comenta é o candidato Eduardo Braga. Candidato Luiz Navarro, o senhor tem 2 minutos. Muito obrigado pela pergunta, Rômulo. E quero dizer a você que o PCB tem um programa que pretende associar-se aos municípios para implantar as usinas de compostagem para perseguir o resíduo zero. E nessas usinas de compostagem, a matéria orgânica, ela servirá para fabricar adubos. Adubos estes que serão distribuídos pelo governo do estado gratuitamente para que os agricultores possam ter melhor semeadura. Pretensão de nosso governo é conseguir o asfaltamento da BR para que possa, com isto, haver evacuação dos produtos dos agricultores. Na nossa visão, todas as intermunicipais já deveriam há muito tempo estarem asfaltadas, porque com isto melhora o intercâmbio entre os municípios, melhora a cultura entre os municípios, melhora tudo para os municípios. Não sei porquê, durante esses anos todos, essas intermunicipais estão abertas e não estão completadas. É pretensão do nosso governo complementar estas intermunicipais, porque com elas nós teremos um absoluto desenvolvimento, com ela nós teremos melhor qualidade de vida para o interiorano. Muito obrigado ao candidato Luiz Navarro. Candidato Eduardo Braga, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Bem, primeiro eu quero agradecer ao companheiro lá do Careiro do Castanho pela sua participação. Segundo, dizer que sim, temos sim projetos, compromisso e mais do que isso, temos a noção exata da importância do turismo para o desenvolvimento do Amazonas, do Careiro do Castanho e do Brasil. Já há estudos que apontam que o turismo representa algo entre 8% e 10% do PIB brasileiro. Mas no Amazonas a participação no nosso PIB é muito pequena. Nós queremos, portanto, asfaltar a BR-319, nós queremos garantir o asfaltamento dos ramais e das vicinais e garantir o turismo de pesca, o turismo ecológico, o turismo de contemplação na região do Castanho, que tem regiões bonitas, lindíssimas, como é o caso do Tupana, como é o caso do Lago do Tucunaré, e as regiões de Altazes que estão ali em volta do Manaquiri, que podem sim e têm um grande potencial. Portanto, nós vamos investir firmemente no turismo no interior do Amazonas. Muito obrigado ao candidato Eduardo Braga, obrigado ao candidato Luiz Navarro. Quem responde agora é o candidato José Melo, quem comenta, candidato Chico Preto, e a pergunta vem do município de Itacoatiara. Vamos a ela. Meu nome é Irã Almeida, sou empresário aqui de Itacoatiara. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato. Quando vai ser resolvido o problema do União, uma vez que já passou perto de Itacoatiara e não ficou aqui? Pergunta ao candidato, vai se resolver ainda esse ano ou o ano que o senhor eleito for?
Candidato José Melo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu queria agradecer a pergunta e dizer que essa questão do Leão de Tucuruí é uma coisa que nós do governo, estamos lutando para que haja o rebaixamento lá em Itacoatiara, porque recentemente se descobriu uma grande jazida de potássio lá no Novo Remanso e vai ser necessário muita energia para que se instale uma indústria lá. Quero dizer que essa é uma luta de todos nós. Esse rebaixamento seria uma contrapartida para a vinda do Leão para cá, para o estado do Amazonas. Itacoatiara é um município importante, um município que ancora grandes produtos, sobretudo produtos relacionados com a questão de hortifruti granjeiros. É o maior produtor de abacaxi do estado do Amazonas, maior produtor de graviola e agora se transforma num grande produtor de peixe em cativeiro. No meu governo, eu pretendo duplicar a estrada que liga Manaus e Itacoatiara e vou lutar pela construção de um porto moderno, um porto que possa ser construído a montante da cidade de Itacoatiara e com isso possamos encurtar as distâncias, resolvendo o grande problema de logística que nós temos hoje em relação às empresas do Distrito Industrial. Com a duplicação da estrada e a construção do porto, nós vamos evitar que no verão, na região ali, que passa acima um pouquinho do Madeira, 2 praias praticamente se encontram e os navios têm que passar ali com apenas 30% da carga, onerando muito esse custo, e isto com a construção desse porto aqui embaixo e a duplicação da estrada, nós vamos com toda certeza melhorar em muito a questão da produção e também da logística. E com o rebaixamento do Leão de Tucuruí, com toda certeza vamos trazer esse insumo importante para a economia, que é a energia elétrica lá em Itacoatiara ou em qualquer outro lugar do Amazonas. Obrigado, candidato José Melo. Quem comenta em 1 minuto, candidato Chico Preto. Eu estive no município de Itacoatiara na última quarta-feira e vi o sofrimento de comerciantes, de famílias inteiras naquela cidade que ainda padecem pelo rodízio do fornecimento de energia elétrica. Isso em pleno século XXI. O Leão foi construído durante anos e só acharam Itacoatiara agora ao lado do Leão. O Leão já deveria ter sido pensado, e esse é um papel de governante, do governador do Amazonas, que deve buscar o diálogo com o governo federal e mostrar que Itacoatiara existe, mostrar que Parintins existe, mostrar que São Sebastião do Atumã existe, que Itapiranga, municípios que passam rente ao Leão, para que você não continue a penar pela falta de energia e também pela ausência de internet, que agora vem pelo Leão e que precisa de um governo firme, dialogando, propondo intervenções para que você não continue penando pela falta de energia e de internet, que são infraestruturas fundamentais. Muito obrigado, candidato Chico Preto. Obrigado, candidato Abel. Passamos à próxima questão agora, que vem do município de Manacapuru. Quem vai responder é o candidato Abel Alves e quem vai comentar, candidato Herbert Amazonas. Vamos à pergunta. Meu nome é Israel Pereira, sou morador de Manacapuru e eu quero saber quais são os planos dos candidatos ao governo para a situação do ensino técnico profissionalizante de Manacapuru. Acontece que nas escolas técnicas de Manacapuru tem poucos laboratórios, oportunidade para os alunos colocarem o que aprenderam em sala de aula em prática, e também como que fica a questão da colocação desse novo profissional no mercado de trabalho. Candidato Abel, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, respondendo ao cidadão de Manacapuru, aqui, pela palavra dos governantes, dos candidatos que foram e que eles falam no SET. Eles falam em escolas profissionalizantes. Eu até fico surpreso do jovem lá de Manacapuru estar reivindicando isso. Porque é uma contradição o que se diz aqui e que o rapaz lá, agora, ao vivo e a cores, como se diz, reclama que não tem naquela cidade que é bem aqui na beira de Manaus. Nós, quando governador, nós vamos priorizar essa questão profissional, fazer com que o interior também possa ter a sua mão de obra tecnológica, fazer com que se avance nessa questão interiorana, como está acontecendo em algumas outras cidades com referência ao EA.
Mas eu quero aproveitar a oportunidade, já de Manacapuru, que eu estive na semana passada, e foi objeto inclusive de um programa meu, da situação lá da cooperativa de juticultores, que há mais de ano pegou fogo e houve o prejuízo total da cooperativa e até hoje o governo não tomou nenhuma providência e à época, inclusive, foi ouvido o secretário de produção, o Heron Bezerra, que hoje é candidato a deputado federal. E não se tomou nenhuma providência de instalar um prejuízo de R$1.800.000, conforme me disse a presidente da cooperativa. Nós vamos solucionar essas questões no interior do estado. Vote Abel Alves, governador, 50 neles. Muito obrigado, candidato Abel Alves. Candidato Herbert, você tem 1 minuto para o seu comentário. Pois bem, você que está observando, está acompanhando o debate, apareceu aqui só nesse bloco problema de energia, problema de projeto econômico para desenvolver o interior, problema de alargamento e construção de vias e vários tipos de problemas numa gestão que avalia que está tudo bem. Nós temos aqui 3 interiores clamando socorro por um projeto econômico para resolver o problema da enchente, para resolver o problema daquele povo que mora ali. Então, Abel, nós temos que ver que é um balanço negativo de um governo desse. Entra governo e sai governo e o interior está abandonado. Todos nós sabemos disso, né? Então, nós achamos que para resolver esses problemas, só um governo dirigido por nós trabalhadores para solucionar esse tipo. Obrigado aos candidatos Abel e Herbert. Nós passamos agora à resposta do candidato Herbert Amazonas e o comentário do candidato José Melo. E a pergunta agora vem do município de Parintins. Meu nome é Tereza Almeida, sou jornalista, moro em Parintins e já presenciei aqui pelo menos 3 rebeliões na unidade prisional devido à superlotação. Gostaria de saber dos candidatos qual a proposta para resolver esse problema que não afeta somente Parintins, mas também todo o interior do estado do Amazonas. Candidato Herbert, o senhor tem seus 2 minutos. Tereza, você, se estiver acompanhando o debate, você acaba de ver no outro bloco o governador falar que não tem crise na segurança pública. Você é testemunha que praticamente boa parte desse tempo, no debate, ele vai e volta à questão da segurança pública. Como nós, do PSTU, encaramos esse problema da segurança pública? A rebelião acontece porque o Estado não dá condições para que a juventude tenha emprego, tenha escola, tenha condições de vida e acaba sendo prisioneiro praticamente de uma questão social. E o traficante vai, certo? O adota e a gente tem hoje as cadeias públicas cheias de jovens da periferia que não tem condições de competir no mercado de trabalho. Agorinha você viu um rapaz lá do interior questionando, clamando por uma escola técnica no interior. Então é um balanço negativo dessas gestões que passaram e hoje dirigida pelo atual governador. Para resolver esse problema, para a gente virar essa lógica do funcionamento que atenda de verdade o desenvolvimento do interior, resolva o problema para que não aconteça mais rebelião, nós precisamos de um governo que tenha compromisso com os trabalhadores, com a população pobre, com a juventude, aonde possa investir em saúde, educação, moradia, arte, cultura e um desenvolvimento com qualidade de vida. Só assim nós vamos resolver o problema da violência e o problema da segurança pública, dando condições da nossa juventude ter e sonhar com uma vida melhor para que ele possa ter um futuro, que ele possa se sentir feliz. Muito obrigado, candidato Herbert. E o candidato José Melo tem 1 minuto para o seu comentário. Candidato Herbert, você tem toda a razão. A grande saída é através da educação. E é por isso que o nosso governo já construiu uma escola de tempo integral lá em Parintins. E vai construir
13 CETAMs no interior do estado. Um deles será em Parintins, para que através desse CETAM e através do Cláudio Santoro, que já está instalado lá em Parintins, possamos trazer os jovens para dar a eles conhecimentos para que eles possam acessar de forma mais facilitada o mercado de trabalho. Se fizermos dessa forma que estamos fazendo, evidentemente que estaremos dando ao nosso jovem uma oportunidade de, através desse centro e através dos CETAMs, uma oportunidade para que eles possam aprimorar cada vez mais o seu conhecimento, aprender de forma técnica de como acessar o mercado de trabalho e aí sim, eles vão ser empregados e sair de hoje, da situação de hoje em que eles poderiam ficar presa fácil em relação aos criminosos. Essa é a saída. A saída, com toda certeza, é a educação. Muito obrigado, candidato José Melo. A pergunta agora vem do município de Presidente Figueiredo. Quem responde? O candidato Marcelo Ramos. Quem comenta? O candidato Luiz Navarro. Vamos à pergunta. Meu nome é Érica Gomes Guimarães, sou assistente social e falo aqui de Presidente Figueiredo. Candidatos, eu gostaria de saber qual é a proposta que vocês estão incluindo no plano de governo de vocês para a questão da dependência química nos municípios da região metropolitana do Amazonas e se vocês também têm alguma proposta para a questão da deficiência mental, da questão do tratamento. E a pergunta vai para o candidato Marcelo Ramos, que tem 2 minutos para responder. Por favor, candidato. Eu quero falar a Érica, mas também quero falar o vereador Nito Cordeiro, meu grande amigo, meu leal amigo. Quero falar o Pé de Remo, lá do Pitinga, que me ligou ontem, falando dos problemas daquela localidade. Quero falar ao João de Deus, plantador de pimentão, lá de Presidente Figueiredo. Nós temos um compromisso efetivo com salvar vidas. Dia desses eu ouvi um candidato a vice-governador dizer que a proposta dele era reduzir a maioridade penal para 12 anos. Nós somos contra isso. Nós não queremos colocar o seu filho, minha amiga, que foi encontrado pelas drogas na cadeia. Nós queremos salvá-los, nós queremos colocá-lo na escola, nós queremos colocá-lo no esporte, na cultura, nós queremos gerar emprego para ele, nós queremos qualificá-lo profissionalmente. E nós vamos para combater aqueles, para encontrar e salvar aqueles que já foram para o mundo das drogas, nós vamos fortalecer ações e laços com as comunidades terapêuticas. O Estado não precisa achar que tem que concorrer com a Fazenda Esperança. O Estado tem que ser parceiro da Fazenda Esperança. O Estado tem que ser parceiro das igrejas evangélicas que fazem belos trabalhos de recuperação de dependentes químicos. O Estado criou um grande centro de reabilitação e canaliza todos os recursos para esse centro. Tinha que dividir mais, tinha que ser mais parceiro da Fazenda Esperança, das igrejas evangélicas. Nós faremos isso. Nós faremos desses espaços que vão alongar a mão e a presença do Estado. O Estado vai chegar mais longe, porque ele vai se abraçar com grupos esportivos, com grupos culturais, para fazer a política de prevenção e de recuperação na questão das drogas. Nós temos compromisso com a vida, com o futuro. Nós temos esperança na nossa juventude e nas nossas crianças. Nós não queremos nossos jovens na cadeia. Nós queremos ele vivo e contribuindo com o futuro do Amazonas. E assim será. Muito obrigado, candidato Marcelo Ramos. Quem tem 1 minuto para comentar a questão agora é o candidato Luiz Navarro. Por favor, candidato. Ainda hoje, ao sair de casa, eu vi na televisão famílias algemadas um ao outro, presos pela polícia. E isto acontece diariamente. É dizer, a polícia está entupindo as prisões de pessoas que não têm outra coisa a fazer senão ser cooptados pelo tráfico. O meu partido tem a seguinte posição: nós queremos a descriminalização das drogas, que é para dar um forte baque no traficante, para com isto podermos criar centros de reabilitações de drogados. Muito obrigado, candidato Luiz Navarro. Nós passamos agora à próxima e última rodada. Quem vai responder é o candidato Chico Preto. Quem vai comentar é o candidato Abel Alves. E a pergunta vem do município de Tabatinga. Eu sou pescador,
sou presidente da Colônia de Pescadores E24 de Tabatinga. Eu gostaria de fazer pergunta ao candidato a governador se tem alguma coisa para nós aqui para Tabatinga, para os pescadores. Aqui no município de Tabatinga tem um terminal pesqueiro, só que não está funcionando há mais de 6 anos. Então a dificuldade de pescadores é isso, o gelo que é comprado da Colômbia, na canoa do pescador vai sair por R$20 uma pedra de gelo. Candidato Chico Preto, 2 minutos. Heitor, o que você está dizendo é a prova do total fracasso da política de produção no estado do Amazonas. Você tem um terminal em Parintins que não funciona, em Tabatinga que não funciona. Você tem uma unidade de filetação, de preparo do peixe que não está funcionando em Tabatinga. E você tem uma total ausência de política pública de geração de emprego e renda. O nosso governo, Heitor, para você e para os demais que moram em Tabatinga e na região do Alto Solimões, nós vamos sim fortificar a ação do Estado, talvez numa parceria público-privada, para que nós façamos aí do pescado, que é uma riqueza que os colombianos entram em rio brasileiro e tiram o pescado e vão beneficiar na Colômbia. Nós precisamos fazer isso, mas o Estado precisa ter firmeza, o Estado precisa ter um IDAM cada vez mais forte, o Estado precisa ter uma política de produção conduzida com austeridade, para que aí em Tabatinga, mas também em todo o Amazonas, nós possamos ter um vetor de desenvolvimento. O peixe, pescado pelo pescador, é um vetor de desenvolvimento, mas também a piscicultura. Já passou da hora do Amazonas se transformar para o peixe aquilo que Mato Grosso é para a soja. Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. O Amazonas tem todas as condições de ser o maior produtor de peixe em cativeiro, em piscicultura do Brasil e do mundo. E no nosso governo, com o aumento dos recursos da Secretaria de Produção, com uma Secretaria de Produção conduzida de forma técnica e não politizada, nós haveremos de levar a esperança para o homem que mora no interior, para que ele possa produzir em Tabatinga, possa produzir em Benjamim, em Atalaia, possa produzir em Jutaí, possa produzir em Amaturá, no Alto Solimões, como um todo é o nosso compromisso. Muito obrigado, candidato Chico Preto. 1 minuto para o seu comentário, candidato Abel. Meu caro Heitor, de Tabatinga, você sabe, eu tenho certeza que você me conhece, porque já estive várias vezes em Tabatinga. Conheço Tabatinga, conheço Benjamim, Atalaia, conheço toda a calha do Solimões. E eu fui delegado regional do trabalho. E eu estive aí em Tabatinga e foi quem inaugurou a agência do Ministério do Trabalho. E quem começou a pagar o seguro-desemprego. Aí na tua cidade. Aí em Tabatinga, em Benjamim Constant e lá em Atalaia do Norte. Porque estava abandonado. Eu, como governador do estado, faremos parceria com o governo federal, com o Ministério do Transporte, com o Ministério do Emprego, para que nós possamos dar muito mais assistência ao homem do interior, para que ele possa ter uma vida melhor. Muito obrigado, candidato Abel. Muito obrigado a todos os candidatos. Em nome de todos os moradores do estado do Amazonas, nós agradecemos a todos pelos questionamentos aqui respondidos. Nós terminamos assim a terceira parte do debate com os candidatos ao governo do estado. Você que nos acompanha pela TV, rádio ou internet, continue ligado, pois no próximo bloco eles fazem as considerações finais. Nós voltamos em instantes. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Amazonas. A repercussão do programa e as impressões dos participantes você confere amanhã no programa Nosso Encontro e também no jornal A Crítica. Neste quarto e último bloco, os candidatos têm 1 minuto e 30 segundos para fazer as suas últimas considerações. Pelas regras, nós vamos começar daqui a pouco. Antes, eu gostaria de dizer que o candidato Chico Preto fez um pedido de direito de resposta em relação a colocações feitas pelo candidato José Melo. A nossa comissão jurídica avaliou que o pedido foi negado porque não houve, nesse caso, nenhum tipo de calúnia, injúria ou difamação. Peço desculpas ao candidato Chico Preto,
mas o pedido, infelizmente, foi negado e nós damos continuidade assim. Então, cada candidato, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Nós começamos com o candidato Herbert Amazonas. Por favor, candidato, suas considerações. Queremos falar para você que está em casa, que acompanhou o debate, acompanhou os problemas que passa o nosso estado, tanto na capital como nos diversos outros municípios, a falta de investimento em energia, no desenvolvimento, num plano econômico, na questão da saúde, da segurança pública. Se nós formos pontuar cada problema desse, nós temos que fazer um balanço desse governo, das pessoas que administraram e dirigiram esse Estado, como negativo. Nós somos uma organização, um partido, que não mudamos de lado. O PSTU é um partido que continua defendendo os interesses da classe trabalhadora, participando das lutas. Temos candidato a presidente da República, companheiro Zé Maria, metalúrgico, dirigente sindical, e também outro dirigente que não mudou de lado. Por isso nós achamos que as soluções dos problemas quanto moradia, saúde, educação, eles não estão no marco do sistema capitalista. Os empresários, os grandes empresários, eles não podem conceder uma vida decente e uma qualidade de vida para a população. Por isso a nossa candidatura. A nossa candidatura, se você quiser a solução no interior, na capital, da saúde e educação, vote 16. Herbert Zé Maria 16. Muito obrigado, candidato Herbert. De acordo com as regras do programa, quem tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, candidato Chico Preto, por favor. Bem, eu começo dizendo que quem afirma que o governador José Mello usa a polícia para fins eleitoreiros é o Ministério Público Eleitoral. Quem afirma que as viaturas no Ronda no bairro não rodam mais é a própria população. E quem afirma que ele nomeou policiais fichas sujas para o comando da PM num mau exemplo tremendo, sou eu que afirmo. Mas eu quero me dirigir a você que espera por mudança. Mudança de verdade, mudança feita com coragem, com ousadia, com independência para conduzir os destinos do Amazonas a partir de janeiro de 2015. Eu te ofereço os meus 18 anos de vida pública, de uma ficha limpa. Não respondo a processos por corrupção, por desvio de dinheiro público. Me encontro capaz de, nesse momento, receber a responsabilidade dada pelo teu voto para tomar decisões no campo da segurança pública, no campo da saúde, que humilha a tantos com filas intermináveis, no campo do desenvolvimento econômico para a geração do emprego e renda, mas, acima de tudo, no campo de oferecer a você uma alternativa verdadeira da escola que está próxima ao seu bairro, como o maior centro de prevenção ao uso e abuso de drogas para as famílias do Amazonas. Eu falo do PAC da família. E se você acredita nessa capacidade de mudar para valer, vote 33, Chico Preto, governador. Muito obrigado ao candidato Chico Preto. Pela ordem agora, candidato Eduardo Braga, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Bem, eu quero começar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, a você, Og, a Rede Record, a TV A Crítica, aos candidatos, mas de forma muito especial a você, telespectador, eleitor, que nos dá o prestígio da sua audiência a essa hora, num dia de semana. Mas quero também dizer a você que estamos nos aproximando do dia da eleição, no dia em que você vai decidir o futuro do estado do Amazonas. Temos um programa de governo construído ouvindo a população. Viajamos o estado todo, reunimos com as lideranças, reunimos com o povo, reunimos com os pescadores, com os agricultores, com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores da saúde e com os trabalhadores da segurança, sim, com os policiais que querem uma polícia que seja uma polícia limpa, uma polícia firme, segura, mas ao mesmo tempo uma polícia respeitada. Os bons policiais não precisam passar o constrangimento que está sendo imposto a eles. E nós, com firmeza, com pulso firme, queremos implementar um governo de mudanças na segurança, de mudanças na saúde, de mudanças para que nós possamos preparar o Amazonas para o futuro, fazendo investimentos na infraestrutura e, mais do que isso, fazendo com que você seja o agente principal. Vote Eduardo Braga, vote 15 para o governo do Estado.
vote Dilma, 33 para a presidência e 131 para Ciano para o Senado. Muito obrigado, candidato Eduardo Braga. Dando sequência às considerações finais, a vez agora é do candidato José Melo. Candidato, 1 minuto e meio para suas considerações. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar me dando a oportunidade dessa candidatura vitoriosa. Mas quero agradecer também as milhares de pessoas, amigos, companheiros, militantes que têm me ajudado aí nessa trajetória. Quero agradecer a você, eleitor, por no dia a dia assistir os nossos programas, ver toda a pauta dos nossos planos e programas para o Amazonas. Agradeço pelas respostas que tem me dado às perguntas que eu faço para melhorar aquilo que já escrevemos, mas quero agradecer também ao ex-governador Omar Aziz, o meu candidato ao Senado, com o número 555, pelo companheirismo nessa campanha. Agradeço também ao prefeito Arthur Neto e a todos os prefeitos do Amazonas pela parceria positiva que tem dado resultados extremamente satisfatórios para o Amazonas. Mas quero agradecer também aos meus filhos e à minha querida Edilene, que tem me ajudado, tem sido o suporte que eu tanto preciso nesse momento. Quero agradecer a todos vocês que estão me ajudando a construir um Amazonas mais justo, mais fraterno e mais igual. E quero dizer a você, meu amigo, que tem hoje o Bolsa Floresta, que a minha proposta a partir de janeiro é duplicar, e se a Fundação Amazônia Sustentável assim o quiser, eu até triplico o Bolsa Floresta, porque hoje eu diria que ele é uma Bolsa Miséria. Bolsa Floresta é se tiver a coragem de triplicar, como é a minha proposta no meu governo. Candidato José Melo, muito obrigado pelas suas considerações. Dando sequência agora, passamos a vez do candidato Abel Alves. 1 minuto e meio, candidato, por favor. Ibrahim, senhores candidatos, senhores assessores, diretores aqui da Democrática TV A Crítica, eu quero me despedir neste momento porque não estarei no debate do dia 30. A Globo, toda poderosa, que tem as suas regras, apesar de nós termos lei para isso, ela baseada numa pesquisa do começo da campanha, tirou-me a oportunidade do debate. Mas não é por isso que nós não vamos enfrentá-la no debate aqui nesta empresa, nesta emissora democrática. Eu quero agradecer a todos e dizer a você, eleitor amazonense, que você não depende da Globo, que você não é eleitor da Globo, que a Globo pode mandar nos poderosos de Brasília, mas não manda aqui no Amazonas. E eu quero pedir teu voto para isso, para que você proteste. Proteste da forma mais veemente e indignada de tirar um cidadão que esteve em 4 debates e que não vai ter a oportunidade de estar no último. Por isso, vote contra, vote Abel Alves, 50 neles, para governador do estado e até a vitória, se Deus quiser. Obrigado, candidato Abel Alves. Agora é a vez do candidato Marcelo Ramos. Por favor, candidato, 1 minuto e meio. Eu quero agradecer a Deus que pegou em minhas mãos durante toda essa caminhada. Quero agradecer a compreensão dos meus filhos, o Gabriel e a minha florzinha, Marcelinha. Quero agradecer o companheirismo da minha esposa, Juliana, que tem se agigantado nas caminhadas junto conosco. Quero agradecer um grande homem que caminha ao meu lado, o vice Júnior Brasil, policial federal dedicado à coisa pública e que tem nos ajudado muito e engrandecido a nossa caminhada. Eu sou um homem simples, com as raízes lá no Paraná do Aduacá, hoje em Amundá, à época Parintins. Um homem simples que tomou a ousada e corajosa decisão de enfrentar os grupos mais poderosos que governam o Amazonas há 32 anos. Muita gente ainda está em dúvida. Avalie as nossas propostas. Nós fizemos a opção de fazer uma campanha baseada em propostas. Na saúde, a Central Vida, para que as mães sejam tratadas com dignidade. Na educação, a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas. Na segurança, o Pacto pela Vida para dar dignidade e tranquilidade para o nosso povo. Mas para você que já acredita na mudança, a hora é agora. O Amazonas não pode mais esperar 4 anos. Acredite nisso. Peça mais um voto e vamos construir a grande mudança com Marcelo Serafim 400,
Marina, 40 presidente. E Marcelo Ramos, 40. Vamos juntos. Muito obrigado, candidato juntos. Marcelo Ramos. E finalizando agora as considerações finais, passamos a palavra ao candidato Luiz Navarro, que terá 1 minuto e meio para suas considerações. Por favor, candidato. Pelo ideal democrático que sempre viveu nesta casa, que a Rede Calderaro se destaca das demais e que com certeza continuará se destacando. E neste momento, a população do Amazonas é quem solicita e pede que aqueles que foram eleitos para um mandato cumpram seu mandato, não queiram pular de cargo simplesmente por vaidade. A população elegeu o cidadão para que o cidadão permaneça no seu cargo. E nós, do Partido Comunista Brasileiro, nós temos uma candidatura que é a melhor para o Brasil, a candidatura do cientista político Mauriase. E no Amazonas, nós temos a candidatura do Marcelo Leitão, deputado federal, um jovem combativo, um jovem lutador, um jovem idealista. E temos a candidatura da professora Selma Navarro, deputada estadual, uma mulher lutadora, mãe exemplar, que precisa e necessita defender você na Assembleia Legislativa. E eu, Luiz Navarro, candidato ao governo do Estado com o número 21. Muito obrigado, candidato Luiz Navarro. Muito obrigado aos demais candidatos. Agradecemos a presença de todos e a postura de cada um de vocês aqui neste debate. Nós agradecemos também a você que nos acompanhou em mais este debate. A Rede Calderaro de Comunicação entende o extremo valor que o seu voto tem. Nós esperamos aí que tenha ajudado você em casa a escolher aí o seu candidato, a conhecer melhor as propostas de cada um deles, e assim nós vamos votar consciente no dia 5 de outubro. Lembrando que no domingo, após o Domingo Espetacular, haverá o debate com os presidenciáveis aqui na Record. Então, boa noite a todos, um bom final de semana.